Hoje eu vou conversar com a doutora Patrícia, que é especialista na área de harmonização orofacial, e ela vai me compartilhar alguns bastidores de anúncios e outras estratégias que ela tem feito no seu consultório. Bom, Boa Paty, olha, noite, boa noite, tudo obrigada, seja bom? bem-vinda e agradeço já aqui de cara tu aceitar o convite, tá aqui dedicando um pouco do teu tempo, que eu sei que é corrido, para compartilhar um pouco da tua história e da tua trajetória aqui com os colegas. E eu gostaria de já começar, Paty, assim, abrindo para você compartilhar um pouco de quem você é, né? A área que você atua, um pouquinho do teu cenário, para o pessoal te conhecer, e aí eu vou esmiuçando as perguntas para você compartilhar um pouco dos teus bastidores. Conta Então tá aí. bom, aí você vai me conduzindo, eu vou falando aqui. Tá. Bom, boa noite a todos. Eu sou dentista formada há 33 anos, tenho consultório. Desses 33 anos, 29 eu trabalho com o meu marido. Então nós temos uma clínica assim multidisciplinar, a gente trabalha aqui na região de Alphaville, São Paulo. Sempre tivemos agenda cheia, sempre tivemos um volume de pacientes bem grande. E só que depois da pandemia a coisa começou a fazer eu dar uma degringolada. Mas antes disso eu estava pensando aqui, em 2020 eu já estava, um pouco antes da pandemia, eu já estava incomodada porque eu queria mudar. O que acontecia? A gente atendia convênios, sempre atendemos padrões de convênios categoria premium, então que pagam bem, mas tem todas aquelas regras de convênio, aquela encheção de saco. E eu já estava cansada. E eu trabalhava numa situação que eu tinha o meu marido como chefe. Por quê? E, Como é que era isso? Conta um porque pouco ele pra acha que gente. ele é chefe, né? Ah, Marido, marido, né? marido, Facilitoso, sempre né? assim. E eu comecei a fazer um monte de curso, fiz o seu curso. E aí eu falava assim, eu quero mudar, eu quero melhorar, eu quero pôr um negócio aqui na recepção, um cafezinho, eu quero mudar o uniforme das secretárias. Ele é super conservador, então ele ficava ali preso naquelas ideias dele. E não só ele, a equipe era assim, entendeu? E uma das frases que você me falou que mais mexeu comigo, Karina, eu juro, eu chorei o dia que você falou Ai, isso. meu Deus, não Acho que sei. você nem sabe que você falou Não. isso. Mas você sabe que você fala que não adianta você querer fazer dieta num ambiente que todo mundo come pizza. Entendeu? É muito difícil. Então eu senti exatamente, ó, até me arrepia. É sério, eu senti exatamente isso, que eu estava num ambiente onde todo mundo estava comendo pizza, confortavelmente, sentadinho ali, e eu só que estava querendo Uhum. modificar tudo. Então eu falava com um, não adiantava, falava com outro, não adiantava. Eu via assim, por exemplo, o atraso na agenda, então a sala de espera ficava cheia e eu ficava nervosa, queria modificar aquilo, porque eu acho que isso não é o atendimento que eu quero. Aham. A secretária falava alto, era uma série de coisas que eu falava assim, não adianta mais. E quando você falou essa frase, eu falei assim, eu tenho que sair daqui, porque não adianta mais, eu estou me batendo aqui. Sim. E até que o Alexandre foi super bacana, ele falou, tá bom, então vai. Acho que ele também estava de saco cheio de mim, falou, vai, me mostra que você é capaz, entendeu? E Olha, aí eu arrisquei, achando assim, achando que eu montar esse consultório aqui, como eu já tinha os pacientes, estava tudo certo, ia ser fácil. Só que não foi fácil, porque como eu estava com essa, queria mudar essa questão dos pacientes de eliminar o convênio, diminuir o convênio, mudar só para o particular. Quando eu comecei a fazer a ROF, então tudo isso foram fatores de mudança, entendeu? E foi praticamente como se eu voltasse a ser uma recém-formada. E aí eu senti essa necessidade de ter uma gestão financeira mais correta, mais adequada. Eu já fazia um Instagram, mas eu queria melhorar o meu posicionamento. Eu não tinha a menor ideia dessa questão de captação de. Eu tinha uma agência de marketing e que eu punha lá o dinheiro, eu seguia o que os caras falavam, mas não dava resultado nenhum, entendeu? Aí eu fui assistir o Doctor do Doctor, a mentoria lá presencial. E tá. aquilo, Então deixa, fala, segura um pouquinho. Eu fiquei segura, curiosa que segura. que tá muito boa a tua história. Eu não sabia desse início. Eu sei a tua história a partir
quando tu já estava com o teu consultório e o Alexandre com o dele, mas antes disso não estava tão claro para mim, assim, esse momento que tu estava se sentindo incomodada. E por que eu estou te interrompendo? Porque é bem comum doutores estarem num cenário semelhante, no sentido de eu estou aqui nesse cenário, esse cenário aqui eu já tenho uma base de clientes, alguns querem expandir a clínica, ou outros querem mudar de endereço para um lugar maior, ou outros começam a contratar novos outros doutores para colocar mais especialidades. Por quê? Qual que é a percepção? Eu já tenho pacientes, eu já tenho um tempo no mercado, então tudo indica que vai ser tranquilo na mudança, porque a clientela já existe. Então, o teu cenário é semelhante, você foi para um consultório separado, você já tinha a tua clientela da clínica junto com o Alexandre, só que você mudou. E nessa mudança nunca é assim como a gente espera. Então, eu queria que tu fosse um pouco mais específica, assim, quais foram as dificuldades que tu enfrentou, que foi assim, tipo, quebrou a expectativa com a realidade, a expectativa que tu tinha e aí, de fato, a realidade que tu encontrou, a hora que tu foi para esse novo consultório? Primeiro que eu estava sozinha, né? Então eu estava acostumada a trabalhar com uma equipe e essa questão, eu não sei nem quem está me ouvindo aí da minha equipe lá, mas assim, isso gerou uma certa. Não foi confortável, gerou uma separação, teve as secretárias que não gostaram, foi complicado nesse sentido, então eu não imaginava que eu tinha que enfrentar essa questão de egos. Tá, que é um super Segundo, que desafio, como né? eu fiz uma clínica num nível superior de decoração e de mimos para o paciente, então eu senti que até teve pacientes que achavam que aquele ambiente não era para ele. Tá, entendi. Houve É, um ruído aí entre perfil de público e o que você agora estava se posicionando. exatamente. Tá. Eu acho que principalmente foi nisso. E aí que eu falava assim, eu tenho que captar paciente. Uhum. Essa foi eu acho que ainda é a minha maior dificuldade. Sim, Porque eu comecei do zero. Eu não é. achava que eu ia começar do zero. Porque Só que eu você comecei começou do do zero, zero. porque o público agora é Mudou. diferente, né? Exatamente. O público mudou. Está mudando, está bem melhor. Está bem É. do jeito que eu queria, ainda não chegou. Mas já melhorou muito, entendeu? Eu acho que já deu esse entendimento, essa questão de tráfego e tudo mais. E o que a gente Tá aprendeu, afiando. já consegui dar uma virada que eu não estava conseguindo antes. Então, E há quanto tempo tu tá nesse consultório novo? Que um tu ano e fez essa meio. transição? É Um ano e muito meio. recente. É, recente. Bom, aí então tá. Aí tava com a agência, aí teve o desafio, não funcionou. E aí então tu tava chegando que tu foi lá para São Paulo. E eu queria. Aí é bacana, porque como a gente está divulgando agora a que vai acontecer em agosto, eu queria, Paty, assim, que tu compartilhasse com o pessoal um pouco como é que foi o impacto para você, de repente uma conversa que tu teve com algum doutor lá, ou alguma coisa de conteúdo. O que foi, o que mudou, o que te impactou nesses dias? Olha, esses dias foram muito legais porque eu conheci pessoas que até hoje eu converso diariamente e a gente troca ideias, né? Hoje mesmo eu estava com a Renata Polo, a gente marcou até um almoço. Ai, que E legal. olha, nós somos da mesma região e isso talvez não aconteceria, né? É, Mas a virada de chave que eu vejo na minha vida, inclusive aqui do consultório, foi porque aquilo que eu estava falando da agência. Eu tinha uma agência que eu pagava um dinheiro considerável. Eles falavam, faz um vídeo não sei o quê. Eu tenho uma certa facilidade de fazer vídeo, eu faço vídeo, Então eu mandava os vídeos, me matava de fazer os vídeos e não tinha retorno, não tinha. Porque eu segui o que os caras do marketing falavam. Eu sou aham. dentista. Aliás, tudo que eu só queria ser na vida era ser dentista. Hoje eu Atender o faço paciente. É. 1 milhão de coisas, entendeu? Eu sou marketing financeiro, a dentista. Às vezes eu me finjo de secretária, só não faço faxina, que de resto eu faço tudo. Tu E já tá aí, assumindo o papel de Dr. Boss mesmo, né, Paty? Começou a então, porque foram duas coisas que eu entendi. Que eu tinha que passar por todos os processos para eu conseguir uma hora delegar isso para alguém. Porque se eu não entendesse como funciona, eu nunca podia falar, faz isso e cobra isso.
né? Eu não sei. Se você não sabe fazer, você também não sabe cobrar. Então, eu achei que isso foi muito bacana. Mas a principal coisa que aconteceu naqueles dias, foi uma aula do Fernando. Porque o Fernando foi falar todo o funil do tráfego. E eu falei assim, cara, eu não preciso da agência para fazer isso. Eu acho que se eu me dedicar só um pouco mais das coisas que eu já faço na minha vida, eu vou entender todo aquele caminho que o lead faz. Uhum. E aí eu comecei a arriscar um pouco mais naquela aula, no dia lá do curso, eu demiti a agência de marketing. Lá naquele dia eu falei, chega, eu não vou pagar mais para esses caras porque não está funcionando. Ninguém me mostrava aquilo que vocês me mostraram. Como que o lead tinha que vir, como que tinha que ser recebido, como que ia até o final do agendamento e comparecimento. Eu falei, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. O dinheiro que eu gastava, eu vou investir em tráfego. E foi o que eu comecei a fazer. Então, senhora, que você vai me interromper, mas eu vou falando. Não, vai falando. Só quero fazer um parênteses aqui pro pessoal, que tu falou do vídeo, que tu não tinha tanta dificuldade de produzir conteúdo. O parênteses é, gente, para quem está nos assistindo, lá no grupo do WhatsApp que a gente tem da mentoria, os doutores estão fãs, assim, do conteúdo da Patrícia. Porque a Patrícia, ela produz um conteúdo muito bom. Então, aqui vem uma prova de que não é só uma coisa ser bem feita, né? Exatamente. Porque tu produziu conteúdo bem feito, tu já tinha essa facilidade de fazer vídeo e tudo mais, só que ainda assim faltava mais alguma coisa para você começar a ter mais resultado com isso. Exatamente. Então, porque o Instagram legal eu já tinha, modéstia à parte, meu Instagram, sim, eu só recebo elogios dele. é verdade. Mas não estava acontecendo aquilo tudo que eu queria. Quando eu assisti a aula do Fernando, aquilo deu um estalo na minha cabeça. Eu falei, tá aí o negócio. É aí. Aí eu tinha a mentoria lá do marketing com a Fernanda, tinha o financeiro com a Diane, que eu sou super fã dela, ela é uma graça, eu amo ela. E aí eu falei assim, não, eu vou fazer. Tá. E aí eu peguei uma postagem, e eu tenho um sobrinho também que fala, não, vai. Ele tipo, ele dá um empurrão também. Legal. Aí o Leonardo falou assim, tia, vai, olha o seu vídeo, deu certo, vamos escolher esse. Aí coloquei lá R$ 500 no impulsionamento. E deu muito resultado. Aí eu trouxe isso para o grupo, porque eu falei, olha, gente, porque o grupo é uma coisa interessante, porque cada coisa que dá certo para mim, para os outros, cada um vai lá e conta as dúvidas e os acertos também. Então eu cheguei lá no grupo e falei, olha, aconteceu isso, eu investi tanto, tive tanto de retorno, eu nem lembro mais o valor. Aí a Karina me chamou e falou assim, então, nesse mesmo vídeo, você vai lá sem dó e põe R$ 1.000. Eu falei, R$ 1.000? Né? Quase morri. Quase morri de medo, mas eu falei, bom, se a Karina falou, vamos embora. Aí eu coloquei os R$ 1.000 e quase morri de trabalhar, porque eu tive que receber todos aqueles leads. Aí que entrou realmente deu a entender o processo de responder um a um. Tive a ajuda da minha secretária, claro, que senão eu não daria conta. E aí a gente agendamos muitos pacientes. E desses R$ 1.000 que você está mostrando aí para todo mundo, desses R$ 1.000 eu tive um retorno de R$ 17.000. Então aí ficou claro para mim que era o vídeo certo, o valor interessante que você me propôs, perder o medo disso, entender o trabalho, analisar, colocar, entender tudo direitinho, que eu acho que eu ainda tenho muito para aprender nisso, principalmente no recebimento dos leads, é onde eu mais tenho dificuldade. Ainda acho que eu não tenho o lead perfeito daquilo que eu queria, mas eu já entendi que também isso você não acerta de primeira. Sim. Mas eu tô tendo retorno, que era o que eu queria. E assim, mas é importante também ressaltar que é claro que a gente vai fazer uma divulgação, a gente vai usar um título que chama atenção. Isso todo mundo sabe, para quem usa a internet, para quem está começando a divulgar o trabalho, a gente sabe a importância do título, então a gente falou, a doutora Patrícia vai me contar um pouco de como que foi isso, eu investi 1.000, voltar 17. Só que é só colocar o 1.000, o 500 para voltar o valor? Não. Lembrando, eu já produzia conteúdo, ou seja,
As pessoas que clicaram no teu anúncio, naquele teu vídeo e agendaram contigo e que fecharam o tratamento, as chances, talvez até tu me diga agora, a maioria dessas pessoas que foram e compareceram na consulta eram pessoas que não tinham nenhuma informação sobre você, provavelmente eram pessoas que já te seguiam. Olha, algumas já me seguiam, mas assim, na minha conversa com esses leads, eu sempre falo: você já me segue? Entra no meu Instagram e me conhece mais, porque o meu Instagram, ele mostra como eu sou. Eu tenho ali coisa fazendo piada, eu tenho ali falando sério, eu tenho meu dia a dia, eu tenho minha rotina, eu tenho minha família, eu tenho meu cachorro, eu tenho uma história ali, é uma vitrine muito grande, né? Tem mais de 2 anos que eu posto todos os dias, entendeu? Faço stories todos os dias. Então, assim, ali eu acho que quando a pessoa vem, aí ela olha aquilo, ela roda, porque as pessoas às vezes não me seguiam, mas aí elas comentam comigo: ah, porque eu vi num post lá para baixo E que você falou isso, entendeu? Então é muito interessante o paciente que vem pelo Instagram, porque ele já vem sabendo quem você é. Quando ele exatamente. chega aqui, ele já está a venda está feita. É Exatamente. diferente de um boca a boca, de uma pessoa que nunca me viu. A pessoa sabe até a cor de esmalte que eu uso. E É. sabe tudo da minha vida. Exatamente. Então, é isso que eu queria fechar as pontas aqui, porque não foi só o anúncio. E até recebi uma pergunta aqui, perguntando se o anúncio que tu fez foi esse ano. Sim, foi esse ano, Esse foi ano, recente, agora em abril. foi agora. Então, é importante notar que não é só anúncio e não é nem só produção de conteúdo. É as coisas, é tudo isso junto, É né? tudo E isso também não é junto. nem só isso, né, Patrícia? É também o trabalho no WhatsApp, a forma que Sim, conduz a venda por lá. total. Então a gente une todas essas pontas e por isso que vem essa coisa do trabalho, como o Dr. Boss que a gente fala. Porque envolve muito conhecimento e Muito. execução fora, né? E depois desse primeiro contato do lead, ainda fica na lista lá, que você fica lá tentando a conversa de novo, você manda uma foto, ele tá lá vendo os seus stories, você captou. Eu não tinha essa questão de captar gente que vinha de fora, eu conversava somente no WhatsApp. Hoje eu já ponho direto, o WhatsApp não, eu conversava só no direct, eu perdia esse lead. É. Hoje não, eu tenho todo o trabalho de captação, de mandar mensagem de novo. A Isso. gente tem planilhas disso, não é simplesmente assim: ah, a pessoa perguntou tal coisa, estou à disposição a qualquer momento. Não, aquilo entrou num trabalho. Aquela pessoa que entrou em contato, hoje ela está ali, ela vai receber mensagem minha por um certo período de tempo, que enquanto ela falar não para, eu não para de mandar. Enquanto ela não pede para sair, ela Pede para vai. sair, a gente tira, mas senão ela tá ali naquela repescagem, naquele contato. Às vezes eu tenho pessoas que começou a falar comigo em janeiro e marcou consulta agora em junho, entendeu? Mas é Porque ela ficou me analisando todo esse tempo, ela ficou lá no meu Instagram, ela interagia às vezes comigo. Então é muito legal isso. E como eu que faço no Instagram, eu não delego para ninguém, eu acompanho muito de perto. Então, às vezes a pessoa está curtindo, ela aparece ali que curtiu. Você fala: essa pessoa logo, logo aparece, porque ela está ali me cercando e me conhecendo, né? assim mesmo. É muito bacana. É E assim mesmo. isso que tu tá falando, para quem está nos assistindo, isso que a Patrícia está falando de a pessoa entrou em contato. E ela tem essas planilhas e tem todo esse acompanhamento, e essa pessoa vai receber mensagens dela ainda por um tempo. Tudo isso que ela falou aqui por cima é o que a gente chama de setor comercial, que a Patrícia está, né, Paty, tá começando a desenvolver agora, está começando a organizar isso na clínica agora. Que é um super desafio no começo, para até você desenvolver os processos, treinar a equipe para isso. Mas é porque, o que acontece? Às vezes as pessoas começam a fazer o marketing e tráfego, contrata agência ou não, e não sabe o que fazer depois. Ou seja, se aquele lead ele não agendou, ou se ele, enfim, perguntou preço, sumiu, não acabou por ali o trabalho, né? O trabalho ainda tem bastante coisa a ser feita depois com isso. Agora, também lembrando que a Patrícia não vai ficar enviando mensagens de forma inconveniente, porque isso às vezes Não, gera essa aceitação. E que não é assim, né? A gente faz não. segmentação, então nem todo mundo vai ficar recebendo mensagem toda hora. Esse é o setor comercial, que foi essa aula. Foi nessa, não, na verdade, você falou da aula do conteúdo do Fernando, né? Porque o Fernando É, deu a aula também de comercial que é. falou sobre isso.
Mas assim, é muito bacana. E, Patrícia, o que eu queria também que tu compartilhasse um pouco, porque você também está ajudando o Alexandre, né? O Alexandre também está É. passando por uma mudança. E se tu pudesse contar um pouco, porque aí agora é totalmente diferente o cenário, né? Porque então tem o teu consultório, que você está aí nessa fase de alavancagem do consultório, mas tem a clínica do Alexandre, Sim. que você também está lá ajudando a organizar a casa. E o Alexandre também passou por uma mudança de mentalidade muito grande, né? Muito, E conta um muito. Eu pouquinho acho como é que foi isso. que a gente conversou em janeiro, o Alexandre conversou com você em janeiro, eu lembro que ele estava na praia de férias e eu já estava aqui. E aí que ele não estava botando fé. Na verdade, ele nem queria fazer isso, eu que obriguei. Mas fez uma mudança na cabeça dele que só para dar um resumo do que aconteceu aqui, que não vamos entrar nos detalhes todos, mas ele chegou à conclusão de que o que eu estava fazendo eu estava num caminho certo, porque aí não era só eu falando, tinha toda a equipe da Karina falando aquilo que eu talvez já falava. E ele começou agora uma clínica nova, tá? Ele simplesmente ele acabou demitindo a equipe inteira. Ele está reiniciando assim como eu, ele lá, eu aqui. E começou a fazer Instagram, começou agora a fazer, vai querer fazer tráfego, contratou, fez uma landing page, tá todo. Porque também não é só você chegar e falar, vou fazer o tráfego. Você tem que ter o preparo, não só da base, assim, o seu consultório, o físico, o ambiente, né, que você Sim. tem, como de secretária, do receber no WhatsApp, receber um cliente novo, tem um monte de detalhe É. que você tem que fazer, que a somatória de tudo isso vai dar um resultado. Então, ele fala assim, você está uns 3 anos na minha frente. Eu estou uns 3 anos na frente dele, mas nada impede dele chegar como, né, melhorar. Ele está melhorando. Tem Não, e ideia? assim, sabe o que é legal? Porque tu começou falando que o teu cenário antes, que ele era o chefe, É, e tu queria fazer a dieta e tava todo mundo comendo pizza. E putz, grilo. agora, a gente falou muito isso na imersão, né? Que você precisa de apoio para chegar lá, só que nem sempre você vai ter apoio. E então você foi sozinha, decidiu fazer e provou, teve resultado, começou a ter resultado, aí ele começou a enxergar e aí ele começou o processo de mudança dele também, Porque né? ele Então, achava que eu era doida, entendeu? uhum. Porque ele falava, você é maluca. Quando eu comecei a fazer esse Instagram, que deve ter sido na pandemia mesmo, eu falava assim, ai, tira uma foto comigo. Não, nem ele, nem a equipe dele, nem ninguém tirava. E eu era assim, né? A blogueirinha da clínica, bobeira. Entendeu? Hoje ele fala assim, ah, mas você chutou, você arriscou isso. Eu falei, não, não arrisquei. Eu já escutava o que você falava, outras pessoas Sim, falavam. Eu tenho essa eu estudo, eu gosto, eu vou sim, tá atrás, eu aberta. pesquiso, estou com a cabeça aberta, né? Então, óbvio que você tendo uma pessoa que te põe mais na linha, facilita, né? Você vai dar muito mais cabeçada se você estiver sozinha. E eu dei muita cabeçada, fiz muita coisa que talvez eu tivesse encurtado o caminho. Talvez não, Sim. com toda certeza, se eu tivesse um direcionamento. Então, eu fiz coisas que talvez eu gastei energia a mais para chegar ali e agora para funilar. Sim. Mas eu acho que fez total diferença. Não, A é gente legal foi. assim ter influenciado ele na execução, né? De não só falar, porque nessa de falar, ainda mais que é marido, né? A gente vai arranjar mais briga do que de fato conseguir convencer. Então foi lá, fez, e aí mostrou, e aí ele se inspirou e ele começou esse processo. E só para o pessoal, assim, é porque os dois estão no nosso programa, e aí teve o dia que, né, ele compartilhou essa mudança, e foi muito bacana, assim, a ver essa trajetória dele e a sua também, né? Mas É, é que a dele foi uma mudança muito legal, assim, de mudança de percepção. muito, muito. E uma coisa também que eu esqueci de falar, que é impressionante, né? De você fazer a precificação. Quando você começa a prestar atenção na precificação, que aí você põe tudo, quando você sabe quanto custa a sua hora clínica, que já está embutido em imposto, porque a gente também tinha umas brigas assim, tipo, eu fazia um orçamento
quando tinha que passar o recibo, não sei o que, ele falava assim, você colocou isso? Sabe, assim, a gente tinha uns negócios que ele falava, você cobrou menos, você fez errado, ou ele fez errado. A gente tinha... Hoje não. Hoje a gente tem essa noção real de quanto tem de custo até para você negociar, que você sabe, assim, que o paciente precisa de um parcelamento maior, para que você não perca aquela venda. Então, tudo isso entrou também para que você conseguisse fechar mais negócios, né? E hoje, com certeza, eu sei que eu estou cobrando certo. Legal, bacana. Eu acho que foi um pouco disso, de quando vocês começaram a ver esses números, que trouxe essa clareza para ele, né? Essa virada de Sim, quando a chave de gente preciso mudar. viu a precificação, principalmente dele, e não só isso, dentistas, ouçam o que eu vou falar agora. É muito sério. Como remunerar os profissionais que trabalham com você. Isso também é uma coisa que tem que entrar na sua conta. E essa coisa de porcentagem, né? Gente, isso é coisa de quando eu me formei. Hoje em dia não existe mais isso. Não é possível mais fazer isso. Então, quando você começa a enxergar com clareza em números, você vê que você tem que melhorar, você tem que mudar e, se for o caso, começar do zero. É Começar que de novo. não é uma questão de exploração, mas também é uma. Eu lembro que o Alexandre falou isso, que ele, quando ele fez as contas, vocês notaram que algumas parcerias vocês estavam pagando para a pessoa estar ali atendendo. Exatamente, exatamente. Então, eu tinha todo o trabalho de captação do cliente, secretária, confirmação, ambiente, e a pessoa ia lá e ganhava um valor que praticamente eu não, ou não estava ganhando. Então, a gente está reiniciando muito, entendeu? Óbvio que a gente não quer profissionais assim que não é explorar, pagar pouco, nem recém-formado, não é esse o nosso foco, de maneira alguma, porque a gente tem um nome aqui a zelar e que a gente não vai estragar isso. Eu quero gente que tenha já um certo tempo de formado, que tenha Instagram, isso é pré-requisito para trabalhar comigo, entendeu? A pessoa tem que ter Instagram, porque senão não dá. E que tem uma remuneração que todo mundo sai ganhando. Porque senão fica muito difícil. É um jogo de ganha-ganha. Teve alguém que perguntou aqui, doutora, deixa eu ver aqui, fez uma pergunta. A doutora Isadora perguntou: vocês recomendam diária para profissionais? Aqui, na verdade, não existe uma resposta única para todo mundo igual, né? Então, mais de forma geral, a forma que eu gosto mais de trabalhar, que eu recomendo, é sim ter um fixo, mas também variável. Só que esse variável é por resultado total e não por atendimento, né? Então, tem que tomar cuidado nesses variáveis, assim, de como que vocês estão definindo. Agora também tem muito momento da clínica. Às vezes o fixo, para quem está começando, vai ficar um pouco inviável, porque não tem fluxo de caixa, porque não tem demanda suficiente. Aí, às vezes, o variável no começo pode ser a única forma de começar. Então, não tem igual para todo mundo. É aí que é o ponto, né, Patrícia? Não existe uma receita que todo mundo vai seguir igual e vai dar certo para todo mundo. Tem coisas que você vai ter que saber analisar para o teu momento, né? Então, mas tem que tomar cuidado com essa parte de remuneração. Muito e, assim, isso cuidado. Para todas as áreas. Olha, a gente ficou sem dormir uns bons dias quando ele fez essas contas todas. E foi muito difícil, porque a gente tinha vínculos e tinha pessoas queridas que trabalhavam conosco, mas não tinha mais condição de manter, entendeu? A gente teve que mudar muita coisa aqui, que não foi nada confortável, mas foi necessário, assim, tipo, você tem que... Se tá sangrando, você tem que estancar o sangramento. Exatamente. Eu já passei por isso também. Já passei por um processo assim de ter que desligar pessoas da equipe, pessoas boas, pessoas competentes no trabalho. Competentes, não tinha nada a ver com competência o que aconteceu aqui. Nada. E é exatamente isso. É porque o negócio tem que sobreviver, né? O negócio tem que... Não é sobreviver, o negócio tem que dar lucro, senão não vale a pena. Então, que é isso que a maioria dos dentistas não pensa. Não pensa. Você viu que a primeira vez que eu conversei com você, eu tenho certeza que talvez você lembra disso, eu sempre tive anotado quanto eu faturava por mês, quantas coroas eu fazia, quantas limpezas eu fazia, eram índices que eu tinha
é que não era igual que eu tenho hoje, que é muito mais preciso, mas eu sempre tive o controle do que eu fazia, se o mês tinha sido bom, se não tinha, o quanto tinha. E ali do outro lado não tinha nada. Era só se quem puder estar com dinheiro na conta, era um bolo louco e dava tudo certo. Por muito Aham. tempo deu muito certo. E isso é uma coisa que eu vejo muito dentista fazer. Você sabe do que eu estou falando. Você Sim, sabe. nossa, eu vejo muitos bastidores, né? E isso é do profissional da saúde em geral, essa questão de o meu negócio sou eu sou o meu negócio, e isso se mistura em todos os aspectos financeiros, posicionamento de mercado, de marketing, tudo. E quando você chega num certo momento da tua carreira, que você deseja talvez diminuir o ritmo, eu quero atender menos, ou eu quero me aposentar, ou eu quero, enfim, qualquer motivo que seja. Se você não construir um negócio, você nunca vai poder largar isso, porque Exatamente. depende 100% da sua presença, né? Então, É. para conseguir construir um negócio, você tem que começar a separar esses papéis entre você e o consultório, a clínica, para que o dia que você quiser, talvez, se ausentar um pouco mais, aquilo ali ainda tem as pessoas que estão ali e tem uma saúde financeira para continuar gerando receita, né? Estou perguntando o teu Instagram. O Instagram da Patrícia é doutora Patrícia Ebel, tá correto? Isso, É isso, certo. né? E eu acho que o pessoal, se clicar ali em cima, depois vai conseguir achar. Gente, a Patrícia, ela vai estar na imersão Doctor to Doctor, vai dar uma palestra para mostrar esses bastidores do como ela está organizando, de como ela está fazendo os anúncios, que até o momento está sendo ela que está fazendo sozinha, né? E também essa organização da parte comercial, que é essa organização do WhatsApp, toda essa mudança que ela começou a fazer, ela vai estar lá dando uma palestra para compartilhar. E também vai estar lá para o pessoal que estiver lá, vai poder conversar, fazer networking, sentar na mesma mesa e pedir conselhos aí para a Patrícia, que já está Ai, meu super Deus. Dr. Boss, né? Olha, E vai deu certo e ainda vai dar mais, né? A gente tem um longo caminho ainda pela frente, é uma jornada, mas né? uma jornada. E eu acho assim que nunca acaba, né? Não, Porque há 5 anos atrás a gente não sabia o que ia ser esse Instagram desse jeito que é hoje, né? é, A gente não sabe o que vem pela frente com essa inteligência artificial, com tudo que pode acontecer. A gente tem que estar sempre aprendendo, sempre estar com pessoas que estão estudando e que estão querendo exatamente. melhorar e aprender mais, porque não para, acho que isso para sempre, né? Independente da área que você esteja, não é só na odontologia, qualquer área, Qualquer não pode área, com parar. certeza. Com certeza. Fátima, olha, muito obrigada mais uma vez. Foi muito bom conversar contigo. Tenho certeza que inspirou vários colegas aqui. Bom, E fica o convite, né, para todo mundo que está aqui, que quiser também conhecer a Patrícia pessoalmente, conectar com ela, assistir a palestra dela. A Paty vai estar lá com a gente na imersão Doctor to Doctor. E também acompanhem ela lá no Instagram, né? Porque já na mentoria o pessoal adora, todo mundo elogia os conteúdos. Então vamos lá também que dar bom, uma que curtada bom. no perfil da Patrícia. Né, Paty? Obrigada. Então, tá bom, ó, Ao meu pessoal filhinho aí entrou elogiando. agora. Ó, e também tem essa, o Fernando tá fazendo odonto, meu filho. A gente tem que deixar uma coisa legal para ele também. Exatamente, isso aí. Ah, eu não sabia que teu filho estava fazendo odontologia, que Tá legal. fazendo odonto. Então tem mais esse motivo. E eu É, quero colocar ele aqui, porque ele agora estudando e tudo mais fica meio complicado, mas para ele também entrar nessa questão da gestão, com porque certeza. ele tem que começar por aí. É. Não, com Porque certeza. para Começar por nós aí, todos né? que estamos aqui, esse monte de dentista que está aqui, de verdade, ser dentista é o mais fácil. Não é? É o que a É, gente já estudou para isso, a gente aprendeu isso. Agora, essa questão financeira de marketing é um novo mundo. É um novo mundo. exatamente. Paty, estou perguntando aqui se você tem algum nicho no teu consultório, ou se tu se posiciona falando da estética facial geral. Eu falo muito de estética, eu falo principalmente para mulheres de 35 a 60 anos, aqui da região, e harmonização, clareamento e prevenção. É o que eu mais falo no meu Instagram. Eu não falo mais de orto, de endodontia, de outras coisas, porque acontecia uma coisa aqui, quando eu estava lá, principalmente. Eu fazia todo o negócio, falava, por exemplo, sobre tratamento de canal. Aí a pessoa marcava comigo e aí eu falava, só que não sou eu que faço.
Então, isso gerava uma certa decepção, entendeu? Então, hoje eu não falo nem do implante que eu tenho, de cirurgia, eu não falo nada, eu falo daquilo que eu faço. Quando a pessoa entra aqui, que aí já me conhece, que, enfim, já pega essa confiança, aí eu explico que não sou eu que faço. Mas eu não falo mais no Instagram de coisas que eu não faço. Isso foi uma coisa que eu também modifiquei. Legal, bacana. Então tu fica mais na parte da estética, né? É. Muito bom. Muito bom, Paty. Então, obrigada. Obrigada Tá? a você. A gente se vê em breve. Logo, logo, já chega agosto, a gente se encontra em São Paulo também. Estou bem empolgada para te encontrar por lá. Tá? Obrigada, tá? Então, tá bom. Obrigada a você, viu, pela oportunidade. Beijo. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Beijão, gente. Tchau, tchau. Tchau.